Graça e paz, internautas, graça e paz, povo de Deus. Queridos, vamos ter mais um vídeo. Eu vou tentar ser rápido nesse vídeo. Um professor da internet, parece que ele até listou o vídeo, né? Colocou o vídeo como não listado, o vídeo não aparece mais no YouTube. Mas como eu baixei o vídeo, ele falou que fez referência a mim, ele fez o vídeo falando da Bíblia ter versículo dos pais das igrejas. E ele vai tratar Mateus 3,17, a base de Justino Mártir, Orígenes, Tassiano, Diatessarão, isso, também você, Diatessarão, vem cá, preciso pedir, isso, Diatessarão de Tassiano. E ele vai dizer que Justino Mártir diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei, pela ocasião do batismo. Ele vai estar fazendo isso, dizendo que a citação, este é o meu filho amado em quem me comprazo, vem do Diatessarão de Tassiano, seção 4, verso 38. O professor começa, os argumentos, né? Eu vou citar nem vou citar o professor, vou citar os argumentos. Você já sabe o que eu estou falando, né? É dele, isso mesmo. Ele começa dizendo, ele faz a citação de Justino, que Justino diz: tu és meu filho, hoje te gerei. Aí ele lê em grego, e diz que é porque a gente lê em grego e a gente faz uma paráfrase, depois parafraseia para traduzir. Não. Paráfrase não tem nada a ver com tradução. Você tem tradução ultraliteral, você tem tradução literal, mas traduzir e paráfrase são coisas diferentes. Pode acontecer uma paráfrase na tradução, mas paráfrase diz respeito à intertextualidade, ou seja, a transição, o diálogo, né? Vou usar um termo melhor, o diálogo de um texto com outro, né? Que é quando eu vou usar uma ideia de um outro autor e eu uso a ideia daquele autor com as minhas palavras, sem citar as palavras do autor. Eu faço uma paráfrase, que isso é chamado de discurso indireto livre. Essa paráfrase. Isso tem a ver com discurso direto, discurso indireto, discurso indireto livre. Por isso é uma paráfrase. Tá? O que ele lê lá, Siei orgulhoso, tu és o meu filho, e depois diz: ó, isso aqui em português é padrão, isso não é paráfrase, não tem nada a ver, isso tem a ver com o discurso livre. É que o argumento é realmente é muito simplista. Assim, o argumento, não está atacando o professor, mas o argumento é muito simplista, né? Muito simples. Então, aí o professor vai argumentar que o papiro 101 do terceiro século, ele está fragmentado. Aí o professor não, desculpe, minha gente, pelo amor de Deus, a ideia é o vídeo, para não citar o vídeo. Bom, aí o vídeo está fragmentado, aí o vídeo pergunta: e agora, senhores? Aí mostra o papiro lá fragmentado. Olha só os erros do vídeo. Primeiro erro: o papiro está fragmentado hoje, quase 2.000 anos depois, ou 1.800, 1.700 anos depois. Isso não significa dizer que o papiro estava fragmentado anteriormente. Professor Ferreira, você tem como provar isso? Claro que tem. Se tem o papiro na mão, não. Eu tenho papiro, claro que eu tenho papiro. A Baduarte tem papiro, eu tenho papiro, mas fragmentado. Mas como é que você vai provar? Existiam na época regras de se confeccionar cópias, desculpe. E dentre elas a esticometria. A esticometria eram os esticos, por exemplo, você tem o códice esticométrico, você tem uma ideia do que é esticometria. Você tem o códice esticométrico, deixa eu pegar aqui, com peito do cânon da Bíblia. Você tem listas bíblicas dos catálogos bíblicos Antigo e Novo Testamento e apócrifos. Tá? Depois você compra essa obra aí. Isso foi uma indicação do meu amigo, o professor Matheus Rangel. Ele me indicou tem uns tempos, e eu já comprei. A gente indica obra um ao outro, e ele indica mais ainda, pelo a ele. Então você tem o
cânone esticométrico do segundo concílio de Antioquia de 264 depois de Cristo, isso é, meados do terceiro século, antes dos códices. Você já tem um cânone esticométrico. O que é esticometria, professor? São os esticos. Quando se ia comprar, pedir ou encomendar cópias de livros, quem encomendava a cópia chegava para o escrito e dizia: eu quero uma cópia deste livro, no caso deste papiro. Esse papiro tem tantos esticos, isto é, tantas linhas, tantas sílabas, tantas frases. Eu quero a cópia assim. Aí o copista vai e produzia a cópia exata como era encomendada. E se nós temos nós temos vários canos esticométricos, vários canos esticométricos. Então isso prova que os papiros estão fragmentados hoje, mas não na época. Esse é o primeiro erro do professor. Do professor não, do vídeo, gente. Pelo amor de Deus, não tem uma maneira de falar do professor. É do vídeo, na verdade, é do vídeo. Por exemplo, quando você chega aqui na página 32 de Wilson Paroski, quando ele vai falar de esticometria, Paroski, na sua página 32, ele vai citar o Metzger. Eu possuo as obras do Metzger, que estão em minha residência, eu estudo na minha zona de trabalho. Abre aspas. Segundo Metzger, 4 eram as funções da esticometria. Primeiro, indicar o tamanho dos livros. Segundo, calcular seu preço e a remuneração do escriba, porque ele era pago pela quantidade de linha que ele ia escrever. Esticometria. Terceiro, proteger contra interpolações ou excisões posteriores. Ou seja, bom, é isso aqui que eu quero. Okay? Se não for, não lhe pago. Esticometria. Quarto, permitir, mediante a anotação na margem dos esticos em grupos de 50, a rápida localização de certas passagens. Então, o segundo erro do vídeo, os papiros estão fragmentados hoje, não quando os códices foram copiados. Você quer uma prova disso? Papiro 75 e o Códice Vaticano, 85% praticamente bate hoje, gente, hoje, milhares de anos depois, hoje bate, entendeu? Uma média de 75 a 85%. Então, estão fragmentados hoje, não significa dizer que na época que os códices foram escritos, eles estavam fragmentados, porque existia essa esticometria, além de paleografia, colometria e muitas outras regras. Aí o vídeo diz: vem estudar manuscritologia comigo que você aprende. Apenas lá você desaprende, aqui você aprende. Porque lá você vai pegar Ctrl+C, Ctrl+V de vídeo que não sabe nem o que está falando. Esse é o primeiro erro, tá? Esse é o primeiro erro. O segundo erro é que a citação de Justino Marte não é de Mateus 3,17. Ele vai usar Justino Marte para o vídeo de Mateus 3,17, mas Justino Marte está citando Marcos, por exemplo, ou Lucas, porque se em Mateus aparece Rutas, em Marcos aparece se, tu, este é o meu filho, Rutus, Ruiosmo este é o meu filho, em Mateus. Em Marcos aparece se, Ruiosmo tu és o meu filho. Então, quando o Justino fala, tu és o meu filho, ele está usando Marcos, ou pode estar usando Lucas. E como é que você sabe disso, professor? É que a citação de Justino, é o verso 6. Quando Jesus acabava de sair do Rio Jordão e ouvia a voz que ele dizia: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Quando você lê o capítulo 101, quando você lê o capítulo 101, Justino vai falar que as memórias dos apóstolos eram escritas. Então, ele está fazendo uma citação de Marcos, de Mateus, e o professor quer usar Justino para condenar o versículo de Mateus. Qual é o terceiro erro do professor? Do professor não, do vídeo. Qual é o terceiro erro do vídeo? Na verdade, são mais de 100 erros. Eu resolvi gravar versículo por versículo, porque senão vou apresentar mais de 100 erros, vou ficar 10 horas aqui gravando isso para vocês. Qual é o terceiro erro?
é que ele fala de oralidade. Qual a oralidade que Justino tinha? Oralidade não, ele disse que eram as memórias escritas dos apóstolos. Então não era oralidade, mais ou menos. Qual outro erro que eu acabei de esquecer? No número, vocês vão contando aí, tá? Depois eu volto e conto o erro. É que o vídeo não entende de tipos de discurso, porque para entender tem que estudar. Mas quando eu falo estudar, não é estudar, pegar um livro aleatório, não. É ir para a escola e estudar. É estudar, como eu fiz. Tem que estudar. Com todo respeito aos professores autodidatas, eu também por muito tempo fui autodidata. Muito tempo. Resolvi me academizar de alguns anos, décadas. Eu não me lembro bem agora quando eu fiz meu primeiro curso acadêmico. Eu não estou em casa e não tenho como provar. Mas resolvi me academizar porque eu já dava aula como autodidata. Aí quando me academizei, eu disse, rapaz, você quer saber de uma coisa? Agora é assim, eu estou aprendendo. Agora estou aprendendo. Academizar que eu falo, fazer especializações, e vou viver o resto da minha vida agora fazendo. É que o vídeo não entende tipo de discurso. Existe o que é tipo de discurso? Isso é a produção e interpretação do texto. No caso, Justino está produzindo o texto. Qual é o tipo de discurso? Existe o discurso direto, que aparece o verbo dissente, dois pontos, travessão, aspas. Existe o discurso indireto, também aparece o verbo dissente. E existe o discurso indireto livre, que não precisa de verbo dissente. Qual a diferença desses discursos? É que no discurso direto, o narrador tem que citar o seu interlocutor, ou seja, a pessoa a quem ele está usando como referência, ipsilitris, ao pé da letra, ok? A presença do verbo dissente e ipsilitris ao pé da letra. E o discurso indireto, o narrador, ele tem a liberdade de fazer uso ao pé da letra ipsilitris do autor, mas de também colocar suas palavras, e as palavras do narrador e do interlocutor, ou o autor de quem ele se utiliza, se misturarem. Isso é chamado de discurso indireto. E o discurso direto livre é a paráfrase, lá do início que o professor não, que o vídeo diz que é tradução. Isso não é tradução, não. Isso não é tradução, é traduceba. Vamos lá. Que tipo de discurso que ele está utilizando? E como descobrir? Ele está usando o discurso indireto. Como você descobre isso? Ele está fazendo uso do texto de Marcos. Primeiro não é Mateus, tá? Você já sabe o texto de Marcos. Pode ser Lucas também. E com suas palavras ele está colocando o Salmo 2, o Salmo 2, eu hoje te gerei. Ele une as palavras do autor com as palavras dele, fazendo uso de outro autor, juntando os autores, mas a segunda expressão faz parte das palavras de Justino. Ele nem está falando em Atos 13, está falando em Atos 13, 33, nada a ver. Por que ele está falando de Atos 13, 33? Porque ele está convencendo Trifão ou Trifo dentro dos Salmos, dentro do Antigo Testamento, das passagens veterotestamentárias. Tá? Então, isso aí já está muito claro. E o discurso do Diatessarão de Tassiano, o discurso do Diatessarão de Tassiano, vamos ler o discurso de Tassiano, Diatessarão, seção 10, 38, vamos ler. Diatessarão, seção 10, seção 4, 38. Tassiano, lá. Diatessarão de Tassiano. Eu tenho ele também na Bible.org e em várias línguas, tá? Seção 4. Você percebe aí? Seção 4, dá para ver? 38. Diz assim, ó. Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizendo é o verbo dissente. O que é verbo dissente? É o verbo dizer, ele disse, ele retrucou, ele respondeu, em resposta, tá? Que é o que introduz o discurso, dizendo, aqui ele vai fazer a introdução, dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Que tipo de discurso é esse de Tassiano? Discurso direto. De
diferente do tipo de discurso de Justino Mártir. Aqui Tassiano está citando Mateus, Justino está citando Marcos. Aqui Tassiano está no discurso direto, Justino está no discurso indireto, onde ele usa as palavras de Mateus, na ocasião do batismo, tu és o meu filho, e em seguida ele usa as suas palavras, mas ele toma a liberdade de enxergar as palavras do Salmo. Mas o erro que o vídeo comete, qual é o outro erro que o vídeo comete, professor? É que era costume da época dos autores neotestamentários e séculos posteriores e anteriores fazerem uso, de dois autores diferentes em uma única citação da sua narrativa. Por exemplo, eu vou fazer uma narrativa, eu posso fazer uso de dois autores e na minha narrativa eu atribuí aqui aqueles dois autores ao único autor. Isso acontece com quem, por exemplo? Quando o texto diz que Judas, com as 30 moedas de prata, comprou um campo de sangue, que é o campo do oleiro. Ele diz conforme Jeremias, parece que é Jeremias. Você não vai encontrar ipsilíteres em Jeremias, mas você vai encontrar Jeremias e Zacarias. Aí o autor usa os dois e coloca dentro de uma única citação. Era um outro costume da época. E que é mais que o vídeo erra? O vídeo erra em que mais? O termo grego legosa, ele diz assim, ó, se o pronome diz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a voz, só quem ouviu a voz foi Jesus. Não, foi o povo, a multidão pode ter ouvido a voz. Mas se diz, tu és o meu filho amado, só quem ouviu a voz foi Jesus. Não. Por que não? Vamos ler o texto, vou pegar o texto, eu estou aqui com o destreado, você pode conferir. Eu vou ler o destreado, capítulo 3,17, Mateus 3,17. Aí você pode conferir também no Recairian Ferke, que é o texto Receptus, texto de Erasmo de Roterdã. Você pode conferir também no texto majoritário. E você pode ainda, se você quiser conferir, cadê o destaque? Você pode também conferir que eu vou ler aqui na família 35. Será se o pronome este e o pronome tu, hutus, kaisu, diferenciam quem ouviu a voz dentro da estrutura frasal? Vamos ver? Vamos. Mateus 3,17. Mateus 3,17. Ó, para você entender o texto, você tem que ler o versículo 16, tá bom? Então, Mateus 3,16 diz assim, ó. Baptisteis de Jesus, sendo Jesus batizado, Deus, logo anebiapitu ribatus, logo subiu da água, está aqui o destreado, está tudo destreado. Caído é de orfeção auto, abriram-se-lhe, ou sobre eles, ou sobre ele, ou para ele, você tem o pronome autor. Roi uranoi, os céus. Caieiden e viu top neuma do teu, o Espírito de Deus, catabanho rossem peristeirã, descendo rosta como se fosse em uma forma de pomba, cai erchomeno ab auto. Escute isso. Erchomeno ab auto. Deixa eu mostrar para você aqui. Erchomeno. Dá uma pausa no vídeo, tá? Erchomeno ab auto. Vai terminar na frase inteira do vídeo sobre ele. Aqui chegou uma sentença. O Espírito desceu sob forma de pomba. Uma segunda sentença vai aparecer. Isso é interpretação de texto, é macrotexto e microtexto. Isso em exegese, você tem os vários tipos de leitura. Você tem leitura exploratória, leitura analítica, leitura crítica.
básica, a leitura crítica você vai analisar cada detalhe, a leitura exploratória você vai analisar a mente do autor, o contexto geral, o global e por aí vai. Estude com a gente, aí sim, você vai aprender. Então, agora, inicia-se uma nova sentença. Caído roagapetó, Caído foné ectourano legosa. E eis que uma voz do céu dizia, você tem aqui o particípio presente que também pode aparecer a sua forma nominativa, por ser um particípio. Legusa autor, dizia-lhe. Legusa autor, dizia para ele. Não. Legusa, dizia. Rutus est horroriosbu roagapetos, ento eudocasa, em quem eu tenho prazer. Este é o meu filho amado. Então, você não tem depois do verbo, e a sintaxe não existe. Apenas diz que a voz dizia. A quem? A João? A Jesus? A multidão? Não importa. Será se Marcos está escrito do mesmo jeito? Vamos ver Marcos aqui. Eu estou lendo em outro texto. Esse Marcos está escrito do mesmo jeito aqui. Catar o Evangelho, catar na saia, catar marcando. Vamos lá. Caifoné ecton uranon. Marcos também diz a mesma coisa. Caifoné ecton uranon. Diz a mesma coisa. Uranon. Não diz uranon autó ou uranon auton. Dizia a ele, o autóis, o autói, a ele ou a eles. Não. A voz dizia. Então, dentro dessa sentença, a voz dizia: isso não impede de João ter ouvido a voz, isso não impede de Jesus ter ouvido a voz, e nem de a multidão ter ouvido a voz. Tá bom ou quer mais? Vocês contaram os erros aí? Conseguiram contar? Deixa eu ver agora, tem vários, deixa eu ver mais aqui. De a terceira litasteana, textos receptos, escorpião, esse é meu filho, tal. Então, conclusão, senhores, dizer que Mateus 3,17 é uma inserção do pai Tassiano na sua obra de Atessarão é nada mais, nada menos que um vídeo simplista, assim ó, simplista, de uma simplicidade e de uma criancice indizíveis. Mas o vídeo não debate comigo não, isso não. Eu chamei o vídeo para debater esses textos comigo, o vídeo falou que não debate, porque o vídeo falou que eu sou arrogante. O vídeo debate com quem não é arrogante, o vídeo debate com quem... professor Vídeo. Professor Vídeo é um grande acadêmico. Esse professor Vídeo não vai ouvir isso da minha boca nunca. Por quê? Por causa dos conteúdos. E de outras coisas mais. E se vocês quiserem, procurem por aí. Então, crente, cristão, o que você quer ouvir desses vídeos? Está aí, Mateus, primeiro, nada a ver com Atos 13:33, porque Justino, embora Atos 13:33 seja uma citação veterotestamentária, mas Justino está... mas na época não existia Deutero, Salmos Deutero, não existia a numeração de Salmos. Gravar um vídeo sobre isso também. Deus abençoe. Abraço. Beijo no coração. Não, cristãos, saiam fora desses canais. Cristãos autênticos, saiam fora. Professor Ferreira, você não vai fazer aliança com o vídeo lá, não?
Não, vou fazer uma aliança, vídeo, ó vídeo, um diálogo, vídeo. Não, eu não tenho diálogo com aquele vídeo, não, eu tenho debate, na hora que o vídeo quiser. Debate com respeito, debate de ideias, debate, eu tenho, na hora que quiser. Na hora que quiser. Tá? Claro, preciso do meu computador, por causa dos documentos. Vocês já viram que eu faço tudo documentado. Deus abençoe.